Parte 1. De 34 a 43. A verdadeira devoção. 34. Deus Espírito Santo quer formar nela e por ela eleitos, e diz-lhe: lança raízes entre os meus escolhidos. Eclesiástico 24, 13. Ó minha bem-amada e minha esposa, lança as raízes de todas as tuas virtudes nos meus eleitos, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, e de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quando vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo encontrar-te ainda na terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduza-te, para isso, nos meus eleitos, que eu possa ver neles, com agrado, as raízes da tua fé invencível, da tua humildade profunda, da tua mortificação universal, da tua oração sublime e ardente caridade, da tua firme esperança e de todas as tuas virtudes. Tu continuas a ser minha esposa tão fiel, tão pura e tão fecunda como nunca. Que a tua fé me dê fiéis, dê-me virgens a tua pureza e a tua fecundidade, eleitos e templos. 35. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda que tem sido e será sempre sem igual em pureza e fecundidade. Maria produziu, com o Espírito Santo, a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem-Deus. Produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos, que hão de vir no fim do mundo, estão reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. 36. Tendo encontrado numa alma o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá, entra plenamente, e comunica-se a essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões por que o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Digo inseparável esposa, porque desde que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, cabeça dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca mais a repudiou, porque ela foi sempre fiel e fecunda. 37. Do que ficou dito deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada, como Deus Pai o ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quinhão, formá-los em Jesus Cristo, e a Jesus Cristo neles. Lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça, não pode, repito, fazer tudo isto se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo-lhe dado o poder sobre o seu Filho único e natural, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos, e isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. 38. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração, ou interior do homem, segundo estas palavras, o reino de Deus está dentro de vós, Lucas 17, 21. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, com os santos, Rainha dos Corações. 39. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disto, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária, e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. 40.
baseados na opinião dos padres da Igreja, entre outros, de Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, o douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípcio, doutor de Lovaina, e vários outros provaram de maneira incontestável que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação, segundo o sentir do próprio Ecolampádio e de alguns outros heréticos, a falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. 41. Provam as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamentos, confirmam nos sentimentos e exemplos dos santos e ensinam e demonstram a experiência. O próprio demônio e os seus sequazes, estados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, ainda que de má vontade. De todas as passagens dos santos padres e doutores de que fiz ampla colheita para comprovar esta verdade, cito apenas uma de São João Damasceno, a fim de não me alongar. Ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. 42. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto. Entre outros: primeiro, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco. Viu ele, num êxtase, uma grande escada que ia ter ao céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu. Segundo, o que está nas crônicas de São Domingos, segundo o qual, perto de Carcassone, onde o santo pregava o rosário, a alma de um infeliz herético estava possessa de 15.000 demônios. Estes foram, por ordem da Santíssima Virgem, e para a própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tem à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria esta história autêntica e o panegírico que da mesma devoção o demônio fez, ainda que de má vontade. 43. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens simplesmente para conseguirem a salvação, o é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio.